Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. O ano é 1988, na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Os moradores desse lugar na época eram acostumados a ouvir histórias de assombração, do bicho-papão e muitas outras. Já que era bastante comum as pessoas ficarem até tarde na praça do vilarejo, onde os irmãos Fabiano, Cristiano e o mais novo Adriano moravam. Os bares ficavam abertos até tarde e as pessoas conversavam nas calçadas. Era um clima bastante agradável e tranquilo. A mãe dos jovens dava aulas em uma escola municipal de tarde e de noite. O pai já era aposentado e tinha um pequeno comércio local. Entre amigos e parentes, os jovens sempre se juntavam em um grupo de colegas. E como se tratava de uma região rural cercada de muito mato e 3 grandes matas fechadas, geralmente saíam em grupo sempre à noite e trilhavam os matagais de sítio em sítio. Havia uma abundância de frutas em toda parte, e vira e mexe aqueles jovens acabavam indo cada vez mais longe e voltavam sempre mais tarde para casa. Só que tudo começou a mudar quando uma família de criadores de gado mudaram-se para uma grande fazenda. Eram todos nômades, e Fabiano se lembra quando passaram pela estrada com uma comitiva muito grande. Foi um corre-corre enorme, era boi para todo lado, e ele ficou admirado com o tamanho dos caminhões. Depois dessa gente chegar, os moradores locais passaram a ouvir diversos disparos de armas de fogo. O vai e vem de cavalos e o local se agitou bastante. Com o passar do tempo, os jovens e também os outros moradores do local foram se acostumando com a nova rotina. E, em uma noite de fim de semana, os jovens marcaram uma aventura noturna, passando pela fazenda dos nômades para nadar um pouco na velha lagoa que cortava a propriedade. Naquela noite, havia 8 garotos, Fabiano, os 2 irmãos e um sobrinho chamado Ailton e mais 4 vizinhos. O sobrinho de Fabiano sempre carregava uma lanterna e ele ia na frente iluminando o caminho. O resto levava facas e mochilas. Em nenhuma das caminhadas anteriores, os jovens tinham presenciado ou ouvido nada de estranho ou temeroso que fosse um fantasma ou até mesmo uma assombração. Mas, como diz o ditado, quem procura, acha. Aquele grupo de amigos estava bem quieto para evitar chamar atenção e já tinha nadado bastante. Depois foram nas fruteiras, colocaram algumas laranjas nas bolsas e pegaram o caminho de volta. Todos andavam distraídos e conversando sobre quem tinha mais fôlego e coisas do tipo, quando de repente, um dos amigos que ia na frente grita dizendo: "Gente, o que é isso?" Imediatamente, todos se juntaram e ficaram em completo estado de alerta. Ele havia pisado em uma poça com algo que lembrava sangue, que deixou todos apavorados. E na medida que a lanterna clareava, mais marcas de sangue apareciam. Todos caminhavam pela trilha o mais rápido que podiam. Mas quanto mais andavam, iam aparecendo retalhos de roupa rasgada, umas mechas de cabelo, um par de sapato, e um pouco mais à frente, Fabiano parou bruscamente. Um calafrio percorreu toda a sua espinha. Fabiano lembra de ter visto algo parecido com a perna de um animal pendurada em um galho, como se fosse um filme de terror. O pânico tomou conta de todos e eles saíram correndo descontroladamente e deixaram sandálias, mochilas e lanternas. Ficaram na escuridão da noite.
ao sabor do vento que agitava as folhagens. Fizeram tanto barulho que os cachorros começaram a latir. Cada um correu para um lado, se perderam um dos outros e se pararam tanto que, ao aproximar da estrada, Fabiano estava sozinho e ele não podia chegar em casa sem seus irmãos. Um filme passava pela sua cabeça. Ele só queria sair daquele momento terrível. Então resolveu voltar e tentar encontrá-los. Foi o mais rápido possível, mas nem sinal deles. Estava meio nublado naquela ocasião e a lua não podia ser vista facilmente. De repente, uma chuva fina começou a cair e um nevoeiro tomou conta de tudo. Então Fabiano deduziu que seus irmãos e seus amigos não estivessem mais por perto e que, no momento de pânico, todos correram para suas casas. Quando ele aproximou-se do centro da cidade, viu todos eles na praça, perto dos bares, contando o que tinha ocorrido, e já tinha gente querendo ir até o local para ver se era verdade. Outros riam e não levavam a sério, mas pelo menos 2 colegas mais velhos se armaram com espingardas de caça, dizendo que eles iriam investigar logo que o dia clareasse, porque viram os pés do garoto sujos com sangue. Nesse momento, já tinha se passado muito da hora deles irem para casa. Então, depois, o pai dos garotos chegou até eles e os mandou entrar. Já deitados, não tinham sono e era o relógio que estava dando 12 badaladas da meia-noite. Mas não deu tempo de Fabiano dizer mais nada. De repente, alguma coisa veio em direção da casa com grande fúria e se chocou contra a porta.
Fabiano foi até o quintal para ver o que aconteceu e viu que a criatura abriu um enorme buraco no muro. Quando olhou para a mata do outro lado, Fabiano viu aquela coisa lá, pendurada num galho. Os olhos da criatura brilhavam. Ao ver aquele ser, Fabiano apontou a espingarda de seu pai na direção daquela coisa. E no momento que ele ia disparar, o lobisomem olhou para ele e logo, como uma forma de afronta, ficou em pé no galho da árvore e mostrou todo o seu tamanho monstruoso. E mostrou também seus dentes enormes e afiados. Então, com medo de errar e o bicho ter uma brecha para atacar, Fabiano o encarou e o deixou partir. Naquela mesma madrugada, todos ouviam os uivos daquele monstro no interior da mata. Fabiano disse que naquela época ele tinha apenas 13 anos de idade e ele era o mais velho dos irmãos e que também não conseguiu esquecer daquela noite.